Olá, pessoal! Hoje estamos aqui em mais um episódio do podcast, hoje com o professor Rafael Ícaro, e vamos conversar um pouquinho agora para o lado de fornecedores. O professor Rafael Ícaro vai nos explicar um pouquinho de como é todo esse trabalho que ele faz na assessoria para esses fornecedores e quais estão sendo os desafios para que esses fornecedores comecem a utilizar a nova lei de licitações. Oi, Gabi, tudo bem? Um prazer estar aqui novamente nesse podcast. É bem verdade que é um grande desafio capacitar o mercado fornecedor com responsabilidade, com toda certeza. E já entrando na nossa temática, sem mais delongas, falando sobre os principais desafios do fornecedor. Eu vejo que o primeiro principal desafio é o fornecedor que atuava na 8666 se adaptar à realidade da 14133. Porque vejamos, o pregão. Tínhamos o pregão eletrônico, que era a maior parte, e vai continuar sendo a maior parte, e você se adaptar na licitação eletrônica, seja no pregão, seja até mesmo na concorrência eletrônica, menor preço ou maior desconto, é muito mais tranquilo. Agora, aquele licitante raiz que a gente chama, que a gente brinca, que participa e participava de concorrência, tomada de preços, convite, no formato presencial, para ele se adaptar, primeiramente, à tecnologia, a forma eletrônica e as novas regras. Porque temos diversas novas regras. Não tínhamos lances na 8666. Então veja que alguns profissionais falam que, olha, não teve tanta mudança. É só se adaptar, porque acha que todo mundo é o mundo do eletrônico, o mundo do pregão eletrônico. Só que ainda tem muita licitação presencial ocorrendo pela 8666. É só você pegar essas publicações em municípios, estados. Então, acredito que esse é o primeiro e principal desafio para os fornecedores, para se adaptar a essa tecnologia e se adaptar a essas regras em relação a, por exemplo, lances, em relação à reinversão de fases, né? Porque quando a gente fala de 8666, eu tenho habilitação e depois proposta. Quando a gente fala de nova lei de licitações, qual é o padrão? Primeiro proposta e depois habilitação. Tem a possibilidade de inverter as fases? Tem, mas tem que ser justificado, tem que ser feita toda a justificativa, identificar os benefícios decorrentes dessa inversão de fases. Né? Obviamente, a administração pública, o legislador, ele buscou ali uma celeridade na contratação pública. Então, veja que primeiro vamos ver a proposta, primeiro vamos ver os lances e depois a gente vai para a parte de habilitação. Sim, eu vejo que essa nova lei ela veio muito para ajudar, né? Ela vem com uma inovação tecnológica, né? Com o passar dos anos, nós também precisamos, né, entrar nesse mundo todo tecnológico. E eu acredito que todas essas opções das modalidades no formato eletrônico vêm para facilitar, garantir uma economia para o próprio fornecedor, que não precisa estar se deslocando para ir participar de uma licitação presencial. Ele consegue participar de várias licitações ao mesmo tempo, o que antes, se ele era um único na empresa, ele precisava viajar o Brasil todo, caso ele quisesse, né? Então, além do custo que ele teria para viajar, ele tem a participação em uma única, né? E a licitação eletrônica ela vem para facilitar muito isso. Com toda certeza. Você amplia a possibilidade de participação para o fornecedor, ou seja, traz benefícios para o fornecedor ele participar de uma concorrência, por exemplo, no formato eletrônico, e você traz também benefício para a administração pública. Porque se eu tenho mais participação de licitante, a tendência é que eu tenha mais economia, porque se eu tenho lance, aquele preço vai cair ou aquele desconto vai aumentar, dependendo do critério de julgamento. Então, veja que o benefício é para ambos os lados. A nova lei de licitações ela foca muito em tecnologia, em virtualização, em automação. O próprio governo federal, tanto na Instrução Normativa 67 de 2021, da dispensa eletrônica, como na IN 73 de 2022, dos critérios de julgamento menor preço, maior desconto, trazem a possibilidade de parametrização de lances. Olha só que evolução. Então, veja que traz uma facilidade e benefícios tanto para o mercado como para a administração pública. E acha, agora já trazendo um outro desafio para quem já participa de pregão. Tá? Quem participa de pregão eletrônico está falando assim, olha, não mudou nada, Gabi, nada mudou, é só seguir o trâmite e está tudo certo. Só que eu tenho alguns exemplos que não é bem assim. O primeiro deles, possibilidade de garantia de proposta. Então, aquele licitante que só vai olhar só a habilitação vai acabar tendo uma pedra no caminho em relação à garantia de proposta. Segundo, questão de habilitação.
Nós tínhamos no decreto 10.024 de 2019 aquela questão de que eu tenho que apresentar tanto a proposta como os documentos de habilitação até a data e hora do certame. Na nova lei de licitações já mudou. É apenas do licitante vencedor. E ainda a regularidade fiscal após a fase de julgamento de propostas. Se for o rito normal, né, julgamento de proposta depois da habilitação, você vai apresentar realmente na habilitação. Se eu tiver inversão de fases, olha só, possibilidade de inversão de fase no pregão. Agora prevê, né, em todas as modalidades essa inversão. Exato. A nova lei de licitações ela não fixa a modalidade. Ela traz as regras e ela traz algumas vedações, como, por exemplo, eu não posso ter modo de disputa fechado nos critérios de julgamento menor preço ou maior desconto. Então, ela traz de forma clara esse tipo de vedação. E a gente vai respeitar, os órgãos públicos, obviamente, vão respeitar. Então, mesmo que você esteja participando de um pregão eletrônico, aí vai dica. Atentem-se às novidades. E outra, não ache que a administração pública ela tem a supremacia e pode publicar o edital do jeito que quer. Ela sim, existe a supremacia do interesse público. Entretanto, o edital de licitação ele precisa estar bem alinhado com a nova lei de licitações e com o regulamento que está aplicado naquele edital de licitação. Então, se eu tenho uma nova lei, qual é o regulamento? É federal, IN 73, de 2022. É um município? Então, vamos buscar o que está nesse regulamento desse município, em qual momento eu apresento o documento, como que vai ser conduzido, como é que vai ser a fase de execução contratual. E aí já é um outro desafio para o mercado se adaptar a essa quantidade de regulamentação. Porque quando a gente fala da administração pública, o órgão público ele terá o seu próprio regulamento, né? O município terá o seu próprio regulamento, então é muito mais tranquila a condução, mas quando a gente fala do fornecedor, ele participa de várias licitações, vários órgãos, vários municípios, estados, órgãos federais. Então, ele se adaptar a essa regulamentação é um outro ponto de atenção que eu vejo como um grande desafio. Sim, por isso é importante também a capacitação do fornecedor, né? Hoje a gente vê como tem fornecedores buscando esse conhecimento, né? Então a gente não pode deixar somente o órgão público ter esse conhecimento. Nós precisamos também saber para poder ter o direito ali de entrar com uma impugnação, solicitar um esclarecimento caso a gente veja que não está de acordo com a lei. Com certeza. Inclusive, o pedido de esclarecimento, a impugnação, eles vão gerar a vinculação ao instrumento convocatório. Então, o licitante ele terá um prazo de 3 dias úteis até 3 dias úteis anteriores à data do certame para realizar um pedido de esclarecimento ou registrar uma impugnação. E assim, o mesmo prazo terá o agente de contratação, podendo utilizar os subterfúgios, né, dos setores requisitantes, assessoria jurídica e tudo mais. E eles terão que responder até um dia útil antes da data de realização do certame. Tudo bem que a impugnação, a priori, ela não tem um efeito suspensivo. Entretanto, se eu não tiver a resposta, se ele não der a resposta para o licitante ou para a pessoa que deseja aquela informação, aquele certame precisa ser suspenso. Porque aquela informação ela pode alterar a formulação da proposta, pode alterar a formulação dos documentos de habilitação. Então vejam que só nesse bate-papo aqui a gente citou N situações, N novidades que a nova lei de licitações traz, que vão impactar o mercado fornecedor e, diretamente ou indiretamente, a própria administração pública. Isso que você mencionou sobre a capacitação é super importante de ambos os lados. Porque as pessoas acham que, olha, está no edital, é lei. E eu acredito que o edital tem que ser a lei, com toda certeza. Porém, ele tem que ser a lei desde que esteja dentro dos parâmetros legais, né? É a regra do jogo? É. Mas se tiver alguma coisa errada, eu preciso impugnar aquele edital para que ele seja retificado e republicado em prazo legal. Exatamente. E, inclusive, no nosso congresso, nós temos vários fornecedores participando, né? Então, até um bônus que nós incluímos é uma mentoria com o professor Rafael Ícaro, que vai ter um bate-papo com esses participantes, né, com esses fornecedores, para trazer ali também para eles um pouquinho da prática, né? Ensiná-los ali quais as ferramentas corretas, né? Como entrar ali com recurso, como apresentar uma impugnação, na prática, teoria e prática, né, ao mesmo tempo. Com certeza, Gabi. A ideia é ser uma mentoria tira dúvidas. Então, os fornecedores e até os servidores públicos que queiram aprender um pouquinho do lado do fornecedor estão abertos aqui
a participar dessa mentoria para compreender um pouco do lado do fornecedor e tirar essas dúvidas práticas, porque licitante tem dúvida todo dia. Eu atuo há 17 anos vendendo para administração pública e cada dia eu aprendo algo diferente. Não tem jeito. Se alguém fala que, olha, eu sei tudo de licitação, não aprenderam nem a 8666, tudo, vai aprender... 30 anos e não aprenderam inteira, né? Então quem dirá uma nova lei? Verdade, verdade. O objetivo é que a gente consiga impetrar, tanto na administração como no mercado, a importância da capacitação. A capacitação ela é imperiosa, é super importante essa atualização constante em qualquer segmento. Se eu sou de recursos humanos, se eu vendo água de coco, se eu trabalho com limpeza, eu preciso sempre estar atualizando novas técnicas, buscando network e tudo mais, não diferente e muito mais importante no mundo das licitações, porque envolve o direito. E direito acaba tendo essa coligação entre leis, normativos. Então a gente precisa estar se atualizando constantemente. Exatamente. E aqui no Congresso nós buscamos muito isso, né? Trazer todo esse conhecimento e a parte prática, né, com as trilhas que nós temos à tarde. Então eu aproveito, professor, para perguntar o que está achando do nosso Congresso. Hoje que estamos chegando no terceiro e último dia do Congresso, parece que passou voando, mas quero saber o que você achou desses nossos 3 dias aí de muito conhecimento. Ah, Gabi, eu sou suspeito, né, para falar. O evento impecável, organização sensacional do evento, de todos vocês, tá? Tanto do próprio evento do Congresso da 14133, como dos patrocinadores, dos apoiadores. Um tratamento diferenciado, não só para nós, professores, palestrantes, mas também para todos os participantes do evento. É nítido ver a felicidade no rosto das pessoas assistindo as palestras, participando das trilhas. Eu tive a oportunidade de participar um pouquinho da trilha do Eduardo Araújo no primeiro dia, e eu vejo o pessoal perguntando e parando a gente aqui nos corredores, né? Às vezes para tirar uma foto e tudo mais, né? Mas também para tirar uma dúvida, para falar um pouquinho de regulamento aqui. Então, é um evento realmente que tem que se manter, e eu espero já a segunda edição, hein? Será Nos que vai vemos ter? em 2024? Com certeza. Olha só. Então é isso, pessoal. Estamos encerrando mais um podcast. Agradeço ao professor Rafael Ícaro por ter participado conosco, tanto do podcast como das palestras e de todos os dias de congresso. Então, muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.